Estão, né? Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar a nossa quarta aula prática, né, da disciplina de microbiologia, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa quarta e última aula dessa disciplina, né? E o nosso tema de hoje, para essa aula prática, será sobre o antibiograma, né? E o que vem ser esse antibiograma? Para que esse antibiograma serve, né? O antibiograma, ele nada mais é que um teste de sensibilidade a antibióticos que fazemos com o intuito de saber qual é o tipo, né, de antibiótico que aquele paciente, né, que nós também podemos utilizar em caso de um processo infeccioso, em casos onde a gente apresenta uma infecção. E a importância da gente realizar esse antibiograma. O objetivo desse antibiograma é nosso tratamento ser realizado de forma resolutiva. Então, o profissional que vai prescrever aquele medicamento para você, para tratar a sua infecção, ele precisa saber o tipo de antibiótico que aquela bactéria apresenta e o seu perfil de sensibilidade. Então, se ele não souber, o que pode vir a acontecer? Ele pode acontecer o seguinte: esse paciente ele não vai ter o tratamento adequado, né? Aquilo ali não vai ser resolutivo para ele, né? Que de repente o profissional passa um medicamento sem saber a sensibilidade do paciente, de acordo com aquele perfil ali, de acordo com aquela infecção, e aí esse paciente vai realizar um tratamento e esse tratamento não vai ser eficaz. Então, o objetivo do antibiograma nada mais é que você realizar um tratamento de forma efetiva e esse tratamento ir diretamente no seu problema. Ele ir diretamente naquela infecção e agir dentro daquela infecção. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, né, é conhecer procedimentos realizados em um antibiograma e verificar a importância da solicitação de um antibiograma na prática médica. Por que é tão importante? Por que o profissional médico precisa solicitar esse antibiograma, né? Qual que é a finalidade dele? E aí nós teremos dois procedimentos nessa aula de hoje, né? O procedimento 1 será testado os antibióticos e no procedimento 2 será testado os produtos de limpeza. Então, a gente tem dois procedimentos aí hoje na aula, né? Eu vou compartilhar aí o vídeo com vocês. Qualquer dúvida, vocês me sinalizem. Se vocês não estiverem ouvindo legal, vocês também me sinalizem. E vocês realizem, né, o esquema através do caderno de vocês. Conhecer os procedimentos envolvidos na realização de um antibiograma pela técnica do discodifusão em agar. E essa técnica é uma das técnicas mais utilizadas dentro de um laboratório de microbiologia para que a gente consiga saber qual que é o perfil de sensibilidade das bactérias frente aos antibióticos. E nós utilizamos o método de Kirby-Bauer. Por que ele é chamado de método de Kirby-Bauer? Porque foi Kirby-Bauer que desenvolveu e ele é basicamente um método que utiliza o disco de difusão em agar. O agar é a nossa plaquinha, então nós temos a placa com meio de cultura e nessa placa você já viu nas outras aulas que tem o agar dissolvido, um agar espalhado. E esse agar, a gente vai colocar sobre esse agar discos de antibióticos e esse antibiótico ele vai difundir pelo meio de cultura, por isso que ele é chamado de discodifusão em agar. Essa técnica é a técnica mais difundida e utilizada até hoje, devido à sua praticidade de execução, a um baixo custo e uma confiabilidade dos seus resultados. E aí, então, quando o antibiótico ele vai se difundindo pela área, ao redor vai formar
um halo de inibição, um halo de lise bacteriana, e aí então a gente consegue observar esse halo de lise, esse halo de inibição. E aí então nós precisamos verificar qual que é a importância da solicitação de um antibiograma na prática médica. Por quê? Porque quando você tem um paciente, tanto paciente da comunidade quanto um paciente hospitalar, você precisa saber qual é o tipo de antibiótico que você vai tratar aquela infecção. Então, vamos pegar o exemplo de um paciente com infecção trato urinário. Quando ele apresenta ali os sintomas da infecção trato urinário, que são dor urinária, o incômodo, a disúria, o que ele faz? Ele procura o médico. E aí, quando ele vai ao médico e relata os sintomas, o médico ele pede exames. E um dos exames é o antibiograma. E aí, então, inicia-se o tratamento do paciente. Por quê? Porque nós não podemos tratar um paciente, uma infecção, com antibiótico que a bactéria é resistente. Porque se a bactéria é resistente àquele antibiótico, ele vai ser eficaz no tratamento da infecção? Não. Por quê? Porque não vai inibir e não vai matar aquelas bactérias, consequentemente não vai tratar e não vai resolver aquela infecção. Então é muito importante esse exame, o antibiograma, para que a gente consiga orientar e dar uma correta terapêutica àquele paciente, tanto um paciente da comunidade quanto um paciente a nível hospitalar. E quando nós temos pacientes que estão internados, que têm alguma infecção e estão sendo tratados dentro de um hospital, nós temos ainda as bactérias, e essas bactérias multiresistentes aos antibióticos. Nós temos aí vários tipos de bactérias que apresentam uma ampla resistência a diversificados antibióticos. E então nós temos que saber qual é o antibiótico específico para tratar aquela infecção. Voltando ao quadro, nós temos na nossa prática de hoje 2 procedimentos. No procedimento 1, nós iremos então realizar o TSA. O que significa TSA? TSA é um teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que é o nosso antibiograma. E aí, então, nós realizamos essa técnica do disco de fusão em agar, utilizando o método Kirby-Bauer. E aí, então, nessa técnica, quais são os pontos importantes que você precisa se atentar para que ela tenha um resultado correto e confiável? Primeira delas é a inoculação correta. Qual que é a importância da inoculação? Para você ter ali uma correta inoculação, nós utilizamos um padrão de comparação. Esse padrão de comparação é a escala 0,5 de McFarland. O que seria essa escala de 0,5 de McFarland? É uma escala onde nós conhecemos a quantidade de bactérias que tem ali. Então, sabe-se que a concentração bacteriana é de aproximadamente 10 a 6 unidades formadoras de colônia por ml. E aí, então, a partir desse tubo, a partir dessa escala de McFarland, nós verificamos, então, vamos comparar ali qual será a concentração que você vai utilizar na sua salina. Quando dizemos, então, em uma inoculação correta, é você transferir a bactéria, transferir a sua cepa bacteriana para um tubo de salina e comparar com a escala 0,5 de McFarland. Então, é muito importante, tá? Por quê? Porque se você não tem ali esse padrão de comparação, às vezes você pode ter resultados falsamente diminuídos. Por que resultados falsamente diminuídos? Porque às vezes você fez um inóculo muito fraco. Então, às vezes você vê ali um antibiótico e aí então esse antibiótico ele está sendo eficaz no controle do crescimento desse micro-organismo, mas não porque ele realmente é eficaz, e sim porque o seu inóculo foi muito fraco. E aí então você vai ter ali um aumento da potência daquele antibiótico. E aí os discos, eles estão impregnados, então nós temos discos prontos com antibióticos e eles são antibióticos conhecidos, como por exemplo a cefalotina. A cefalotina é um antibiótico, faz parte da classe das cefalosporinas de primeira geração, e a cefalotina é muito utilizada para tratamento de infecções de pele e partes moles. A bacitracina é um antibiótico que você conhece no seu dia a dia, na sua rotina. Ela lembra o nebacetim. Então, o nebacetim, na sua formulação, ele tem a bacitracina e ela é muito utilizada também para o tratamento de infecções de pele, tá? A penicilina
a penicilina, que faz parte da classe dos beta-lactâmicos. Todo mundo conhece a penicilina, então a penicilina é um dos antibióticos mais difundidos pela prática médica e ela é muito utilizada para o tratamento de infecções do trato respiratório, como, por exemplo, uma pneumonia. O norfloxacino, ele é um antibiótico da classe das quinolonas e ele vai ser utilizado ali para tratar as infecções do trato urinário. E, por fim, o sulfazotrin, que é basicamente o sulfametoxazol mais o trimestoprim, que é utilizado também para tratar infecções do trato urinário e faz parte da classe das sulfonamidas. Então, aqui nós temos alguns exemplos de antibióticos que nós temos dentro de um antibiograma. Existem só esses antibióticos? Não. Então, nós temos uma classe muito grande, uma classe ampla de antibióticos. Mas, para esse procedimento, escolhemos aqui esses 5. Você vai testar os 5? Não, você pode escolher aí 4 que você tem afinidade ou que você tem ali a curiosidade de saber qual é a sua ação e aí testar um desses 4. Ou também utilizar os 5 antibióticos. E aí, então, nós iremos avaliar os resultados e avaliar, então, o perfil de sensibilidade e resistência microbiana. Então, nós iremos saber se o micro-organismo ele apresenta um perfil de sensibilidade, se ele é sensível, se ele é intermediário ou se ele é resistente àquele antibiótico, tá certo? E aí, então, você vai conseguir aí interpretar e compreender para saber se você pode ou não utilizar aquele antibiótico naquele tratamento daquela infecção. Voltando ao quadro, nós temos agora o procedimento 2. No procedimento 2, nós iremos testar produtos de limpeza. Nós já fizemos uma prática para observar como que controla o crescimento dos micro-organismos. E nessa aula, nós falamos sobre os agentes químicos. Então, hoje, você vai aprender como que é feito esse teste de ação desses produtos de limpeza, ou seja, desses agentes químicos, tá? Basicamente, qual que é a técnica? A técnica é a mesma. Então, nós utilizamos a técnica do disco de fusão em agar, que é um método de Kirby-Bauer. Então, basicamente, ali o procedimento é igual. A inoculação também é uma parte muito importante da técnica, que você precisa fazer da mesma forma. Só que aqui nós temos a diferença, porque lá no antibiograma, você tem o disco de antibiótico, ele está pronto. Aqui no Testando Produtos de Limpeza, ele não está pronto. Então, você terá o quê? Você terá discos de papel filtro. Esses discos de papel filtro, eles estão em branco. Então, é basicamente um filtro de café, por exemplo, que você corta e deixa ali para você impregnar com soluções de desinfetantes. E no caso da aula de hoje, quais são os desinfetantes que a gente vai testar? Hipoclorito de sódio, numa concentração a 0,5%, clorexidina alcoólica a 2% e detergente. No caso da clorexidina alcoólica, a gente vai alterar para uma solução de álcool iodado, e esse álcool iodado a gente pode comprar ali mesmo na farmácia. Então, são aquelas formulações prontas que vendem na farmácia. E aí, então, nós iremos avaliar os resultados de qual é o melhor desinfetante, qual é o melhor agente químico para fazer ali a desinfecção e a antisepsia, tanto de tecidos vivos quanto de tecidos inanimados, tá? E aí, então, nós iremos comparar qual que é o melhor método. Então, por exemplo, o detergente. Na aula passada, nós vimos que o detergente, ele não é um bom antisséptico. Ele só é utilizado para remover a sujidade das mãos. E na aula de hoje, nós vamos comprovar se realmente o detergente, ele é ou não um bom antisséptico, tá certo? Então, basicamente, nessa aula prática, nós teremos 2 procedimentos, onde nós utilizaremos a mesma técnica, mas vamos testar produtos diferentes. No procedimento 1, nós iremos testar os antibióticos e no procedimento 2, nós iremos testar os produtos de limpeza. Voltando ao quadro, nós temos as instruções desse procedimento 1. Então, como que você vai realizar aí a técnica do procedimento 1? Então, você vai preparar uma suspensão com as cepas bacterianas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Então, aqui você vai trabalhar com 2 micro-organismos, tá?
um gram positivo, que é o Staphylococcus aureus. Então, aqui nós temos o Staphylococcus aureus como uma bactéria gram positiva e a Escherichia coli, que é uma bactéria gram negativa. Como nós estamos testando os mesmos antibióticos para as duas bactérias, eu quero que você compare e veja aí a diferença, se eles são melhores para combater bactérias gram positivas ou para combater bactérias gram negativas. E aí, então, você vai preparar essa suspensão com essas cepas bacterianas, utilizando a salina estéril, então, cloreto de sódio a 0,85%. E aí, você vai comparar com a escala 0,5 de McFarland. Então, você tem na sua plaquinha as bactérias, a E. coli está crescida. Você vai retirar aqui um inóculo, você vai fazer uma raspagem, vai tocar em uma ou duas colônias e vai transferir essas colônias para a salina. E aí, na salina, você vai homogeneizar para formar ali, preparar o seu inóculo. E a partir daí, você vai comparar com a escala 0,5 de McFarland. Depois dessa suspensão pronta, o que você vai fazer? Você vai inocular através de estrias em agar Miller-Hinton. E essas estrias, elas vão ocorrer aí por toda a placa. Então, você tem que estriar toda a placa para que tenha um crescimento confluente. O que seria um crescimento confluente? A bactéria, ela tem que crescer por toda a placa, como se fosse um tapetinho, tá? Então, ela vai forrar ali toda a placa. E por que nós utilizamos o agar Miller-Hinton? Nós utilizamos o agar Miller-Hinton por quê? Porque ele é um meio de cultura muito utilizado para a realização do antibiograma, pois ele é rico em proteínas e carboidratos, que vai fornecer um substrato ideal para o desenvolvimento e o crescimento das cepas bacterianas de interesse clínico. Então, basicamente, toda vez que a gente utiliza ali, quando a gente vai realizar a técnica do antibiograma, nós utilizamos o agar Miller-Hinton, com exceção daquelas bactérias que são fastidiosas, como, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, agente causador da pneumonia. Quando nós temos ali um material biológico que é um escarro proveniente de uma suspeita de pneumonia, nós iremos inocular e fazer esse antibiograma no agar-sangue. Por quê? Porque as bactérias fastidiosas, elas são de difícil crescimento. E aí, então, elas precisam de um meio nutritivo para que elas consigam crescer. E no caso, o agar-sangue, ele é mais nutritivo ainda do que o agar Miller-Hinton. E aí, você vai adicionar os discos de antibióticos. Esses discos de antibióticos, eles já estão prontos, com o auxílio de uma pinça. Lembrando sempre que quando você utiliza qualquer instrumento na microbiologia, você flamba antes e após o uso. Então, do mesmo jeito que você flamba a alça bacteriológica, você também irá flambar a pinça. E aí, então, vai colocar esses antibióticos de forma equidistante. O que seria equidistante? É a mesma distância, tá? Então, você precisa manter uma distância uniforme entre os discos, de modo que eles não fiquem nem próximos um do outro e nem próximos da parede da placa, tá? Então, precisa se atentar aí para que eles fiquem aí distribuídos de forma uniforme. E aí, depois que você colocou o antibiótico, você vai pressionar levemente. Por que pressionar levemente? Porque precisa aderir esse antibiótico no agar. E aí, se não pressiona, o que acontece? Na hora que vira a placa com o fundo para cima, os antibióticos eles caem todos na tampa, tá? Então, lembre-se aí de, logo quando colocar um antibiótico entre um antibiótico e outro, pressionar levemente para que ele consiga aderir na superfície do agar. E aí, depois que terminou o procedimento, vai incubar na estufa a 37 graus por 18 a 24 horas. E aí você vai observar o resultado. Agora, então, nós veremos um vídeo que eu mostro para você como realizar essa técnica do antibiograma da melhor maneira possível. Vamos ao vídeo. Então, ali nós temos todos os equipamentos que a gente utiliza para fazer o antibiograma: a alça bacteriológica, a pinça, a placa de Petri contendo o meio Miller-Hinton, as placas de Petri com as cepas bacterianas, os antibióticos, a McFarland e a salina.
E aí, então, essa é a McFarland. Eu mostro para você o grau de turvação que ela apresenta. Então, ela apresenta ali uma turbidez diferente da salina. Repare que a salina é totalmente translúcida, ela é totalmente límpida. Já a McFarland, ela é turva. Por quê? Porque na McFarland, ela tem ali um grau de turvação de aproximadamente 10 a sexta unidades formadoras de colônia por ml. Então, repare que a McFarland ela é mais turva do que a salina. E para você conseguir observar exatamente, você coloca na altura dos seus olhos, contra a luz, que aí você consegue observar melhor. Então, eu começo identificando a salina. Nós vamos trabalhar com duas cepas bacterianas, a E. coli e o Staphylococcus aureus. Então, você vai identificar seu tubo com salina, com E. coli e Staphylococcus aureus. E ali do ladinho nós temos a escalinha de McFarland. Então, o frasquinho de tampa azul é a McFarland, a escala de grau 0,5 de McFarland. Ela já está pronta, tá? Você não precisa preparar. E aí você vai flambar a alça bacteriológica. Então, lembre-se que antes de usar e após o uso, sempre flambar a alça bacteriológica e deixar ali esfriar. E aí, então, você vai retirar uma alíquota, vai tocar em uma ou duas colônias, vai fazer um raspado dessa colônia, dessa cepa bacteriana, e vai transferir para o tubo contendo a salina. E aí vai fazendo batidinhas para que você consiga homogeneizar essa célula bacteriana na salina e consiga ali dissolver essa célula bacteriana na salina. Nós estamos preparando ali o nosso inóculo. Então, ali nós temos a parte muito importante para o procedimento, que é o preparo do inóculo. Após o uso, flamba a alça bacteriológica novamente. E aí, como que eu vou saber se esse grau de turvação está adequado? Você vai comparar com a escala 0,5 de McFarland. Pode também utilizar um turbidímetro. Não são todos os laboratórios que têm turbidímetro. É mais fácil a gente utilizar a escala 0,5 de McFarland. E aí, então, você vai olhar contra a luz e na altura dos seus olhos para que você consiga ver o grau de turvação. Então, o grau de turbidez ele tem que ser igual. O mesmo grau da salina é o grau da McFarland. E agora faz a mesma coisa com a outra cepa bacteriana, com o Staphylococcus aureus. Então, flamba, a alça já estava flambada, no caso. Retira uma ou duas colônias, faz um raspado dessa cepa bacteriana. E novamente vai homogeneizar na salina. Então, vai diluir, vai suspender toda essa célula bacteriana na salina. E flamba a alça após o uso. É bom você homogeneizar bastante para que você consiga ali suspender e dissolver a maior quantidade possível de bactérias na salina, para que você tenha o melhor grau de turbidez possível. E aí, novamente, você vai comparar com a escala 0,5 de McFarland. Repare que a escala 0,5 de McFarland está mais turva do que a salina. E aí, o que precisa fazer?
vai perder essa salina, vai descartar e fazer outra? Não. É só acrescentar mais bactérias. Então, como ela não chegou no grau ideal de turbidez, não temos ali a quantidade de células ideal. Então, você vai retirar mais algumas colônias e vai transferir para a salina para aumentar esse grau de turvação. E se acontecer de você colocar muita bactéria, ele ficar muito mais turvo do que a McFarland, o que você faz? Aí você precisa desprezar e fazer um novo tubo, que aí não tem como você regular ali o grau de células, a quantidade de células. E aí lembre-se que o inóculo é uma etapa muito importante, porque se você colocar pouco inóculo, o antibiótico ele pode ser muito eficaz, então ele tem uma potência maior. Mas na verdade não é porque o antibiótico é mais eficaz, é porque a quantidade de inóculo é pequena. Se você colocar muito inóculo, às vezes o antibiótico não vai inibir suficientemente o crescimento do micro-organismo. E aí, então, você vai achar que o antibiótico foi fraco, mas na verdade não, o inóculo está errado. E aí, então, você compara e agora sim, agora está no mesmo grau de turbidez. E aí a gente pode passar para a próxima etapa. Então, na próxima etapa, nós precisaremos de um swab, que é o cotonete estéreo, e a placa de Petri contendo o Miller-Hinton, também estéreo. E aí você vai identificar no fundo da placa a sua bactéria e o seu nome. Então, agora, estamos trabalhando com a E. coli e com o Staphylococcus aureus. Então, lembre-se sempre de abrir o swab pelo lado onde não tem o algodão, tá? Ele já é indicado, ele já tem uma marcação de qual é o lado que você precisa abrir. E aí você procura o lado e abre pelo lado correto. Então, ali não tem o algodão, eu posso pegar no cotonete. Lembrando de fazer tudo próximo à chama para você manter um ambiente seguro, um ambiente asséptico. E aí você vai umedecer e embeber esse swab na salina contendo a célula bacteriana. E vai bater na parede do tubo para retirar o excesso que ficou aí no swab. Vai pegar a plaquinha de Petri e vai realizar um movimento circular em volta de todo o agar. E aí vai começar a realizar estrias em movimentos de zigue-zague. E essas estrias, elas são por toda a placa. Então, você faz por toda a placa. E aí, quando você termina, você vira a placa e faz em outra direção. Então, é ideal que você faça em 4 ou 5 direções diferentes. E aí, novamente, você vai fazer estrias em movimentos de zigue-zague. Lembre-se que esse swab que você está utilizando, ele está contaminado. Então, em hipótese alguma, você pode colocar em cima da bancada ou voltar novamente no papel. Então, veja um descarte, qual que é o local apropriado para você descartar esse swab. Pode ser um descarte com hipoclorito de sódio, algum lugar para você descartar esse swab, tá? Então, daí você vai ver qual que é o local correto do descarte. Aí, novamente, você vai ver qual é o local de abertura adequado. Retira o swab. E agora nós vamos realizar a estria semeadura com a outra bactéria, com o Staphylococcus aureus. Então, neste procedimento, você realiza a estria com as duas bactérias para a gente conseguir comparar os antibióticos onde eles são mais eficazes, na bactéria gram positiva ou na bactéria gram negativa. Aí você pega outra placa de Petri contendo o meio Miller-Hinton e aí vai fazer a semeadura da mesma forma. Então, ao redor de toda a placa, em movimento circular.
e depois em movimentos de zigue-zague. Por toda a extensão da placa. Faça isso 4 ou 5 vezes em 4 ou 5 direções diferentes. E aí, então, é muito importante você realizar as demarcações na placa para você conseguir se orientar aonde você vai colocar os antibióticos. Então, no caso ali, vou colocar 4 antibióticos na placa, eu fiz 4 marcações. E repare que essas marcações não estão próximas um do outro e nem próximas da parede. Então, precisamos manter ali uma distância uniforme, uma distância equidistante. E aí nós temos a pinça e você vai flambar essa pinça antes de utilizar. Então, vai esterilizar. Da mesma forma que esteriliza a alça bacteriológica, também esteriliza a pinça. A pinça precisa esfriar, porque como ela o material dela é mais grosso, ela esquenta muito mais que a alça. E os antibióticos, na maioria das vezes, eles são moléculas proteicas. Então, se você pega a pinça quente e vai ali e encosta no antibiótico quente, você está inativando o antibiótico. Então, o teste ele perde a sua eficácia. Então, é muito importante você manter ali a pinça um pouco fria, tá? Não faça com a pinça quente, porque senão vai inativar o seu teste. E aí, então, com a pinça fria, você vai retirar um disco de antibiótico. Então, repare aí que esse disquinho ele já está pronto, ele já está com antibiótico. E aí você vai colocar sobre a demarcação que você fez. Lembre-se de dar uma leve pressionada no antibiótico para que ele consiga aderir ali na superfície do agar. Porque quando ele for para a estufa, a placa vai ficar com um fundo para cima e aí então o antibiótico ele pode cair. E aí você vai flambar a pinça novamente. Então, entre um antibiótico e outro, também é muito importante você flambar a pinça. Por quê? Porque às vezes você encosta a pinça lá na plaquinha. E essa plaquinha tem inóculo, tem bactéria. Então, você está contaminando a pinça com bactérias. Um outro fator muito importante é que antes de você começar a colocar os antibióticos na placa, é importante que você espere esse inóculo secar por aproximadamente uns 5 minutos, tá? Então, deixa ele um pouquinho em cima da bancada, aguarda uns minutinhos para que o inóculo seque. E aí, quando você vai colocar o antibiótico, ele não escorra por toda ali a extensão da placa. A primeira plaquinha. Você vai finalizando, colocando o último antibiótico. Verifique ao final se todos os antibióticos estão bem aderidos à placa. Então, confirma, dá uma leve pressionada novamente nos antibióticos. E aí, então, a sua placa está pronta, o seu antibiograma está pronto. E agora a gente precisa esperar 24 horas ou 48 horas. Então, essa plaquinha ela vai ser levada para a estufa. A estufa é um ambiente onde nós temos ali uma temperatura propícia para o crescimento do micro-organismo. E aí você vai esperar o tempo e vai, então, observar os resultados.
E agora nós passamos para outra plaquinha com a Escherichia coli e vamos fazer o mesmo procedimento. Então, vai colocar os mesmos discos nas duas placas. E pode acontecer da tampinha cair, mas é importante que você tente segurar com a mão para que não contamine ali a tampa do disquinho. Os discos de antibióticos também, antes de serem utilizados, é muito importante que eles tenham uma temperatura ambiente. Geralmente, esses antibióticos eles são guardados na geladeira. Então, lembre-se de tirar esse antibiótico antes, uns 10 minutos antes de realizar o procedimento, para que ele atinja a temperatura ambiente. Por quê? Porque senão vai formando muita gotícula de água ali e a água forma um ambiente propício para o crescimento de micro-organismos. E aí, então, você pode contaminar o seu frasco com esses micro-organismos. Lembrando que esses antibióticos, eles são estéreis. Então, se você contaminar um antibiótico, você perde o seu material. E essa é uma forma de você conseguir verificar se a pinça está quente ou não. Porque você vai sentindo a temperatura na sua mão. E aí, então, a plaquinha está pronta. Então, nesse primeiro procedimento, nós realizamos o antibiograma e você viu como é que faz a técnica do disco de fusão. Por que ele é chamado de disco de fusão? Então, nós temos ali o agar e você inoculou a bactéria no agar. Essa bactéria, ela vai crescer, tá certo? E aí, onde você colocou o antibiótico? Se o antibiótico ele for eficaz para controlar o crescimento dessa bactéria, o que vai acontecer? Ele vai difundir pelo agar e vai inibir o crescimento bacteriano. Então, ele vai inibir o crescimento dessa bactéria. Por isso que ele é chamado de disco de fusão em agar, que é a técnica de Kirby-Bauer. No segundo procedimento, nós vamos realizar a mesma técnica, mas vamos testar produtos de limpeza. Então, vamos ao quadro. Nesse segundo procedimento, ele é muito importante, por quê? Porque existe uma necessidade de se avaliar a efetividade dos desinfetantes e dos antissépticos. E esse método de disco de fusão, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar um disco de papel filtro, e esse disco de papel filtro, ele tá branco. E aí você vai impregnar, você vai embeber esse disco de papel filtro em soluções desinfetantes. E aí, quando você coloca sobre a placa de Petri, então nós temos lá a plaquinha com agar Miller-Hinton, e você coloca esse disco com esse desinfetante, ele também vai difundir pelo meio de cultura e ele vai produzir uma zona clara. E aí ele vai representar a inibição do crescimento. E você vai conseguir observar isso em torno ali do disco. E ele é muito importante por quê? Porque para cada bactéria obtém-se um resultado diferente. Então, por exemplo, às vezes o hipoclorito de sódio, ele é mais eficaz para inibir o crescimento de bactérias gram-positivas do que bactérias gram-negativas. E aí, no caso, como nós estamos testando Staphylococcus aureus e Escherichia coli, nós conseguiremos comparar esses resultados. Então, da mesma maneira, você vai preparar uma suspensão com as cepas bacterianas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Lembre-se que o preparo do inóculo é muito importante. E aí, então, você vai utilizar a salina estéreo, cloreto de sódio a 0,85%, e vai comparar com a escala 0,5 de McFarland. Então, esse procedimento é o mesmo procedimento que nós acabamos de realizar no procedimento 1, no antibiograma. E aí, você vai inocular a placa através de estrias, em movimentos de zigue-zague, no agar Miller-Hinton. Então, nesse movimento de zigue-zague, com o auxílio do suave, você vai fazer um movimento circular por toda a extensão do agar na placa e depois do movimento de zigue-zague vai promover ali o crescimento da bactéria.
É importante você fazer em diferentes regiões, em diferentes direções, para quê? Para garantir que essa bactéria vai crescer por todo o meio de cultura. E aí, então, ela vai ter um crescimento, que nós dizemos um crescimento confluente. É aquele crescimento que ele forra toda a placa. E aí vai adicionar os discos de papel filtro previamente impregnados com soluções desinfetantes de hipoclorito de sódio a 0,5%, clorexidina alcoólica 2% e solução detergente. Aqui também você pode adicionar o álcool 70. Por que adicionar o álcool 70? Porque o álcool 70 nós utilizamos muito na higienização das mãos. Então, vamos testar aí a ação desse antisséptico para ver se realmente ele é um bom antisséptico. E é muito importante neste momento, na plaquinha, na hora que você for realizar demarcações, então aqui você tem a sua placa, e aí você vai colocar as demarcações para indicar qual é o tipo de solução que você está colocando ali. Coloque também o número 1, 2, 3 e 4. E aí no seu caderno você anota o que é o 1. Então, 1 é o álcool 70, 2 é o detergente, 3 é o cloreto de sódio e 4 é o álcool iodado, a clorexidina alcoólica. Então, é muito importante você realizar essa anotação para, na hora de interpretar os resultados, você conseguir ali se localizar de qual é a solução. E aí, novamente, vai levar na estufa a 37 graus e incubar por 18 ou 24 horas. E aí, então, você terá o seu resultado e vai conseguir ali interpretar e ver qual que é o melhor agente químico, qual é a melhor solução desinfetante. Vamos ao vídeo para ilustrar como é feito esse procedimento. Então, ali nós temos todas as soluções que nós vamos utilizar, o álcool 70, o álcool iodado, hipocloreto de sódio, detergente. Nós temos os discos de papel filtro, a placa de Petri contendo o meio agar Miller-Hinton, a pinça, a alça bacteriológica, o suave e a salina. Então, você vai realizar o seu inóculo, vai ali fazer a transferência da sua célula bacteriana para a salina e aí depois vai realizar a semeadura. Então, aí nós vamos, então, realizar a semeadura. Vai abrir o suave, que é um cotonete, vai umedecer, embeber esse suave na sua suspensão bacteriana, e no caso é a Escherichia coli. Com o movimento circular, vai passar ali por toda a extensão da placa. E aí vai realizar as estrias em movimentos de zigue-zague em 4 direções. Esse também é um outro ponto muito importante na técnica. Por quê? Porque se você realiza uma semeadura incorreta, a bactéria não vai crescer. Ou vai ter espaços ali sem crescimento. E aí, então, você não vai conseguir interpretar os seus resultados. Então, um dos pontos primordiais para que você tenha um resultado correto na técnica é que o micro-organismo cresça e esse crescimento seja confluente. Então, você faz isso em 4 ou 5 direções. E é muito importante também a força que você aplica no suave. Não pode aplicar uma força muito grande, porque senão ele vai marcar muito o agar e aí então vai atrapalhar e interferir nos resultados. E aí então a gente faz as demarcações, 1, 2, 3 e 4, para saber quais são as soluções desinfetantes que você está colocando na plaquinha. Os discos de papel filtro, eles precisam ser esterilizados. Então, reparei que a tinta, a fita da autoclave nos mostra a tinta preta, indicando que ele está esterilizado. Então, este é um disco de papel filtro cortado em círculos.
E aí, com a pinça, você vai flambar a pinça. Lembre-se de esperar esfriar. E aí, vamos começar pela solução detergente. Vai pegar um disco de papel filtro. E aí pode acontecer dele cair, não tem problema, aí você pega outro. Precisa ter um pouquinho de paciência, porque às vezes você pega um monte de papel filtro junto, porque ele é muito leve. Então, é bom nesse momento ter paciência, não ficar nervoso, nem desesperado, que vai dar certo. Então, você vai pegar ali o detergente e vai colocar sobre a superfície do agar. Nesse tempo, o inóculo já secou, então nós temos ali nosso primeiro disquinho impregnado com detergente. Espera esfriar e vai para o próximo disco. E aí vai usar álcool iodado. Vai também impregnar esse disco de papel. E vai colocar sobre a superfície do agar. Lembre-se sempre de dar uma leve pressionada. Veja que aí ele caiu em um local distante e aí eu arrastei para posicionar o disco no local correto. Posso fazer isso? Não, tá? Então, se ele cair, aonde ele caiu, você deixa ele posicionado. Porque conforme você arrasta, você retira ali as bactérias que estavam depositadas naquele local. E aí você não vai conseguir ler um halo de inibição correto. Então, aonde o disco cair, se não foi no local que você demarcou, você deixa e pressiona, tá? Porque não pode ali arrastar da forma que foi feito ali no vídeo. Aí dá leves pressionadas. Ainda mais o disco de papel filtro, que ele é mais leve do que o disco de antibiótico, garanta realmente que ele esteja ali fixo à superfície do agar. Então, nós temos outro disco de papel com uma solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. E aí vai colocar sobre a plaquinha. Dar leve pressionada. Nesse procedimento, utilizamos o álcool 70, o álcool iodado, hipoclorito a 0,5% e o detergente. E aí lembre-se de identificar com os números 1, 2, 3 e 4 e de anotar no seu caderno o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4. E aí finalizamos o procedimento 2. Então, é muito importante esse teste, ele é muito utilizado aonde? Nos hospitais, nos ambientes de saúde. Por quê? Porque quando vai padronizar um novo desinfetante, um novo agente químico que será trabalhado no hospital, nós precisamos ali testar qual é a melhor concentração. Então, vamos supor que eu não sei qual é a melhor concentração para o hipoclorito de sódio. Então, você faz testes, testa 0,5%, testa 1%, testa 5% e vai testando diferentes concentrações. Ele é um teste muito difundido e muito utilizado e ele vai ali, basicamente, utilizar a mesma metodologia que é o método de Kirby-Bauer, que é a técnica mais utilizada no laboratório de microbiologia. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos basicamente essa técnica, a técnica de Kirby-Bauer. Vamos ao quadro para os resultados esperados da nossa aula de hoje.
Então, no procedimento 1, você teve ali a ação, né? Você quer testar a ação da sensibilidade aos antibióticos, aos antimicrobianos. Nós fizemos 2 plaquinhas, uma com Escherichia coli e outra com Staphylococcus aureus. Então, basicamente, você vai analisar esse resultado e ver o que aconteceu ali naquela plaquinha. Primeira coisa, você precisa observar o crescimento. Então, veja na plaquinha se o crescimento bacteriano ele foi confluente. O que é um crescimento confluente? É aquele crescimento que cresce aí por toda a extensão da placa. Então, veja que as bactérias, ela cresceu por toda a placa. A gente não tem aqui espaço vazio, tá? Outra, isso é devido ao quê? Ele é devido basicamente ao inóculo correto. Outro ponto importante é a distância dos antibióticos. Então, repare que nenhum halo interferiu no outro. Então, nós conseguimos aqui ler basicamente bem tranquilo quais são os halos de inibição. Então, por que ele é chamado de método de discodifusão? Ele é chamado de método de discodifusão porque, basicamente, o que acontece aqui? O antibiótico que foi depositado sobre a superfície do agar, ele tem ali o antimicrobiano, esse disquinho tem o antibiótico, e ele vai difundir pelo meio de cultura. E quando ele difunde pelo meio de cultura, o que ele faz? Se ele for eficaz no controle desse crescimento, ele vai inibir o crescimento do micro-organismo. Ele vai inibir o crescimento da bactéria. E vai formar esse halo, que é chamado halo de lise bacteriano. É muito importante, porque assim nós conseguimos distinguir quais são os melhores antibióticos e quais são utilizados no tratamento do paciente. E aí, o que você faz? Você vai pegar uma régua, então, com auxílio de uma régua ou de um paquímetro ou de algum dispositivo semelhante que você consiga medir essa distância, você vai medir o diâmetro dos halos. Então, você vai aqui medir de um ponto até o outro qual que é o diâmetro desse halo de inibição. E vai consultar uma tabela apropriada para determinar se a bactéria em análise é sensível, intermediário ou resistente, tá? Então, você vai conseguir analisar aqui e saber qual que é o perfil de sensibilidade daquele micro-organismo frente à ação daqueles antibióticos. Então, vamos comparar aqui os halos de inibição. Quando nós olhamos para a Escherichia coli e que você olha para esses 3 antibióticos, nós temos 3 diferentes halos de inibição. Então, aqui nós temos um halo e esse halo é o maior de todos. Então, muito provavelmente, esse antibiótico aqui é o norfloxacino, porque nós obtivemos um halo de inibição de 30 milímetros. Tá? Esse daqui é o sulfazotrin, porque nós obtivemos um halo de 19 milímetros. E essa é a cefalotina, no qual obtivemos um halo de 14 milímetros. Olhando para os halos, qual é o antibiótico melhor? Qual que é o antibiótico mais eficaz para controlar o crescimento desses micro-organismos? É o norfloxacino. Por quê? Porque ele foi que conseguiu inibir uma concentração aqui maior de micro-organismos. Então, ele conseguiu difundir pelo agar e ter um halo de inibição maior. Vamos comparar com o Staphylococcus aureus. Quando você olha aqui no Staphylococcus aureus, você já tem 2 disquinhos que você observa crescimento ao redor do disco. Isso quer dizer o quê? Esse antibiótico, ele inibiu o crescimento desse micro-organismo? Não. Ele não inibiu o crescimento do micro-organismo. Por que não? Porque o micro-organismo está crescendo ao redor aqui do disco do antibiótico. Então, quando ele difundiu, ele não inibiu o crescimento do micro-organismo, ele não inibiu o crescimento do Staphylococcus aureus. Então, aqui nós temos 2 antibióticos, no qual o Staphylococcus aureus ele é resistente. E aí você vai utilizar
esse antibiótico para tratar essa infecção? Não. Esse antibiótico ele não pode ser utilizado para tratar a infecção. Por que não? Porque se ele não inibiu in vitro o crescimento do micro-organismo, em vivo ele também não vai inibir, ele também não vai provocar a morte dessa bactéria, consequentemente ele não é um tratamento eficaz para aquela infecção. E aí então nós temos aqui esse disquinho que nos mostrou um halo de inibição e provavelmente ele é aqui o melhor para tratar essa infecção, mas nós não sabemos. Por quê? Porque de acordo com a tabelinha, nós temos o halo e o perfil de sensibilidade. Então, quem é que está esse perfil de sensibilidade? Quem é que nos mostra esse halo? É um comitê internacional, o CLSI. O CLSI ele vai nos mostrar ali qual é o perfil de sensibilidade das bactérias. O CLSI ele é um conjunto de membros e aí, então ele vai padronizar quais são os halos e o perfil de sensibilidade. Então, vamos focar ali na Escherichia coli, que é a nossa tabelinha. Então, para a cefalotina, ela teve um halo de 14. Para o sulfamethoxazol trimetropin, um halo de 19. E para o norfloxacino, um halo de 30. Isso nos mostra que ela é sensível para o norfloxacino, sensível para o sulfazotrin e resistente para a cefalotina, indicando que a cefalotina não é um bom antibiótico para tratar a infecção causada por a Escherichia coli. Aqui nós temos a tabelinha com alguns tipos de antibióticos e quais são os halos. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, que é o norfloxacino. Então, nós utilizamos aí o antibiótico norfloxacino. A tabela, ela mostra que, para ele ser resistente, o halo tem que ser menor ou igual a 12. Para ele ser intermediário, o halo tem que ser entre 13 e 16. E para ele ser sensível, o halo tem que ser maior ou igual a 17. O nosso halo obtido foi 30. Se ele é maior ou igual a 17, nos mostra que ele é sensível. O outro exemplo, qual é? É o sulfamethoxazol e o trimetropin. Então, para ele ser resistente, para a bactéria ser resistente ao sulfamethoxazol e trimetropin, ele tem que ter um halo menor ou igual a 10. Para ele apresentar um perfil intermediário, o halo tem que ser entre 11 e 15. E para ele ter um halo sensível, ele tem que ser maior ou igual a 16. No caso, nós tivemos um halo de 19. Então, ele também é sensível. Essa tabela, esse quadro, é um valor de halo inibitório para enterobactérias. O que é uma enterobactéria? Enterobactérias são aquelas bactérias que crescem no nosso intestino, como, por exemplo, a Escherichia coli, a Klebsiella, a Klebsiella, o Enterobacter, o Citrobacter. Então, são bactérias gram-negativas. Então, basicamente, esse comitê, o CLSI, ele vai padronizar essas tabelas de acordo com o grupo de micro-organismos. Nós temos para enterococos, que são bactérias gram-positivas, para Staphylococcus aureus, também são bactérias gram-positivas, e para bactérias gram-negativas, como as bactérias da família Enterobacterias. E aqui é uma imagem mostrando quais são os resultados insatisfatórios. Então, o que nós não devemos fazer, porque se você faz, você tem esse tipo de resultado. Vamos começar pela primeira imagem. Então, aqui nós temos primeira coisa, quando você olha a placa, você vê o quê? Você olha o crescimento. Então, você vê alguns espaços vazios. Então, existem espaços que estão sem crescimento. E esses espaços indicam o quê? Indica que nesse local não foi semeado a bactéria. Se a bactéria não foi semeada, ela não vai crescer. Repare também que o inóculo, a semeadura, ela está estranha. Por quê? Porque não é um crescimento confluente. Você consegue ver as demarcações do SWAB na placa. Então, às vezes, aqui, o SWAB ele foi pressionado muito forte. E aí marcou o agar. E também o inóculo está muito carregado. Então, aqui, provavelmente,
nós temos um caso em que foi semeado um inóculo onde a concentração era maior do que o grau da escalinha de McFarland. Então, aumentou-se aqui o inóculo, nós temos uma concentração maior de bactérias, e aí, então, nós temos aí essa semeadura, esse crescimento carregado. Nessa outra plaquinha, o que você consegue observar? Você consegue observar que os halos de inibição, eles se tocam. E aí ele fica até meio ovalado. Então, o que aconteceu aqui? Aqui nós temos os discos de antibióticos e eles estão muito próximos. Nós não temos uma distância uniforme, nós não temos uma distância equidistante. E aí, toda vez que tem ali o disco muito próximo um do outro, nós vemos esse halo, e esse halo ele fica ovalado, tá? Então, é muito importante você manter a distância uniforme dos antibióticos. E aqui, o que aconteceu aqui? É muito importante a gente deixar a placa secar. Depois que você semeou ali o seu inóculo na placa, é importante você deixar secar por aproximadamente uns 5 minutos na temperatura ambiente. Para quê? Para que o inóculo seja totalmente absorvido ali pelo agar antes de você aplicar os discos. Por quê? Porque se o disco for aplicado na placa enquanto ela estiver úmida, pode ocorrer o deslizamento desse disco pela placa. E aí o que acontece? Olha, onde o disco deslizou, ele fez ali o alinho de inibição, ele inibiu o crescimento do micro-organismo. Então, é importante você se atentar a essa colocação também, por quê? Porque senão o antibiótico ele vai ali inibir, onde ele caiu ele vai inibir. Da mesma forma, se ele caiu num ponto e eu arrastei, o que acontece? Aonde ele caiu e eu arrastei, ele vai marcar ali todo esse deslizamento. Então, aonde o antibiótico caiu, você deixa ele no local, só dá uma leve pressionada para que não tenha ali uma formação de um disco, de um halo de inibição que vai interferir ali no seu resultado. Então, todos esses resultados, eles são insatisfatórios. Você não consegue interpretar fidedignamente os resultados aqui desse antibiograma. E aí você precisa fazer um novo teste, você precisa realizar ali um novo antibiograma. E aqui nós temos uma outra metodologia. Por quê? Pelo método do disco de fusão, nós não conseguimos testar diferentes concentrações. Por quê? Porque cada disco ele tem uma concentração exata. Então, aqui é o método do disco de fusão que nós aprendemos hoje na nossa aula. Esse disquinho, ele já tem uma concentração pré-definida e aí ele vai difundir pelo agar. Acontece que você não consegue saber se você aumentar a concentração do antibiótico, se ele vai inibir melhor ou não o crescimento daquele micro-organismo. E aí nós temos uma outra metodologia, e essa outra metodologia é chamada de E-teste. Então, aqui nós temos o E-teste, e o E-teste, ele vai determinar o MIC. O que é o MIC? O MIC é a concentração inibitória mínima, na qual nós temos aqui uma tirinha. Então, veja que nós temos aqui uma tira de plástico. E essa tira de plástico, ela tem uma concentração diferente de antibióticos. E aí, a partir daí, nós conseguimos ver essa concentração inibitória mínima. Ela possui aproximadamente 15 concentrações diferentes de antibióticos, tá? Então, o que acontece? Vamos observar ali o que a tira está nos mostrando. Então, repare aqui que no início da tira, onde nós temos a maior concentração de antibiótico, nós temos aqui o maior halo de inibição. E aí, conforme vai diminuindo a concentração do antibiótico, o que vai acontecendo? Também vai diminuindo esse halo de inibição. Então, repare que aqui é o ponto onde não teve mais crescimento de micro-organismo. É o ponto onde ele inibiu ali, é o ponto onde teve a mínima concentração que inibiu o crescimento de micro-organismos. E aqui é chamado de MIC. MIC é a concentração inibitória mínima. É a mínima concentração de antibiótico que inibiu
o crescimento dos micro-organismos. E o uso do e-teste, ele vai fornecer um alto valor médico. Por quê? Porque ele vai conseguir refinar essa decisão médica e também vai conseguir nos mostrar ali outras opções terapêuticas. Por exemplo, você pode adequar a concentração do antibiótico naquela infecção. E assim você vai promover o uso racional dos antibióticos, determinando a dosagem dos antibióticos nos pacientes com infecções. Então, o e-teste, ele é uma técnica muito legal e muito importante para que você consiga determinar a concentração inibitória mínima, e aí ela vai ser muito importante para o uso em vivo. Aqui nós temos o uso in vitro. Então, nós sabemos que essa concentração inibitória mínima foi a mínima concentração que inibiu o crescimento do micro-organismo, e nós temos que ver se essa ação é a mesma no organismo humano e se nessa concentração inibitória mínima nós não temos nenhum efeito colateral, nenhum efeito tóxico para o organismo, para o indivíduo que está sendo tratado com aquele antibiótico. Então, o antibiograma ele é muito importante dentro da prática clínica. Ele vai orientar ali as decisões terapêuticas, ele vai poder nos mostrar qual é o tipo de antibiótico aquele paciente vai tomar durante aquele processo infeccioso. E aí sim, ele é muito importante por quê? Porque a gente consegue diminuir a disseminação da resistência. Porque aí se você tem um indivíduo com uma infecção causada por uma bactéria multiresistente, às vezes você fica tratando com um, com outro ou com outro antibiótico e aquele antibiótico não está sendo eficaz. Mas por que ele não está sendo eficaz? Porque aquela bactéria ela é resistente. E aí, a partir da análise do antibiograma, nós conseguimos saber qual é o melhor antibiótico que aquele paciente vai poder tomar para tratar a sua infecção. Então, esse foi o nosso procedimento 1. No procedimento 2, nós testamos o produto de limpeza. Na aula de controle de crescimento de micro-organismos, nós vimos aí a ação do calor para controlar o crescimento da bactéria. E aí, hoje, nós aproveitamos para testar a ação dos agentes químicos no controle do crescimento dos micro-organismos. Por quê? Porque a técnica é a mesma. Na hora que você coloca o desinfetante no disco de papel, se ele difundir pelo meio de cultura e ele for eficaz, ele vai inibir, vai controlar o crescimento do micro-organismo. E aí, então, se ele difundir e não controlar, quer dizer que ele não é eficaz, ele não é um bom antisséptico ou não é um bom desinfetante para ser utilizado na higienização das mãos, ou até mesmo na limpeza dos hospitais e nos ambientes de saúde de uma maneira geral. Então, vamos ao quadro para a gente conseguir observar aí os resultados. Então, aqui é o procedimento 2, testando produtos de limpeza. O número 1 foi o álcool iodado. O número 2 foi o álcool 70. O número 3 foi o hipoclorito de sódio. E o número 4 é o detergente. Nesse momento, você vai fazer uma atividade. Eu quero que você observe, desses 4 agentes químicos, qual foi o melhor agente, qual foi o melhor agente que inibiu ali o crescimento dessa bactéria. No caso aqui, da E. coli. Então, quero que você observe, e mesmo sem medir a halo, só observando realmente ali o tamanho desse halo, quero que você veja e fale, né, que você anote aí no seu caderno, qual é o melhor agente que vai inibir o crescimento desse micro-organismo. Você terá uns minutinhos para resolver e desempenhar essa atividade e voltamos em breve. Ele é um dos antissépticos mais antigos, foi o número 1.
E aí, você conseguiu identificar qual foi o melhor agente nessa técnica para controlar o crescimento dos micro-organismos? Então, vamos ao quadro para a gente interpretar junto qual foi o melhor antisséptico, qual foi a melhor solução desinfetante. Então, qual foi o melhor aqui, que teve maior halo de inibição? Foi o número 1. O número 1 é o álcool iodado. Por que será que o álcool iodado ele foi o melhor agente? O que ele tem para capacitar como melhor agente? Ele tem o iodo. Quando falamos nos halogênios, principalmente o cloro e o iodo, eles são agentes antimicrobianos eficazes, tanto isoladamente quanto combinados com outros compostos. Como, por exemplo, aqui o álcool iodado. Nós temos o iodo combinado com um composto orgânico, que é o álcool. O iodo, ele é um dos antissépticos mais antigos e eficazes, e ele é eficaz contra todos os tipos de bactérias, muitos endósporos, vários fungos e alguns vírus. O que o iodo faz? Qual que é a ação do iodo para que ele tenha toda essa eficácia no controle do crescimento dos micro-organismos? Ele vai prejudicar a síntese de algumas proteínas e vai causar alteração na membrana celular microbiana. E aí, então, basicamente, nós temos o iodo hoje disponível como? Como tintura de iodo, que é o iodopovidine, né? Nós temos lá uma solução que tem o iodo, que está sendo aí muito utilizada como um antisséptico na higienização das mãos e também no tratamento de feridas. O cloro, o hipoclorito de sódio, ele foi o segundo melhor agente. Então, repare ali no número 3. Então, no número 3 aqui, nós tivemos o nosso segundo melhor agente, que é o hipoclorito de sódio. O que nós temos no hipoclorito de sódio? Nós temos o cloro. Então, o cloro, ele tem uma ação germicida pela ação ali do ácido hipocloroso. E esse ácido hipocloroso, ele vai se formar ativo quando o cloro se liga à água. E o hipoclorito, ele é um forte agente oxidante que impede o funcionamento de boa parte do sistema enzimático da célula. Então, ele vai degradar ali as enzimas da célula. Se as enzimas morrem, nós não temos um metabolismo celular. E se a célula não tem metabolismo celular, ela acaba morrendo. O terceiro melhor agente qual foi? Foi o número 2. O número 2 é o álcool 70. Nós utilizamos muito o álcool 70 como antisséptico, principalmente na higienização das mãos. Então, é correto a gente utilizar o álcool 70 na higienização das mãos? Sim. Por quê? Porque você viu aqui que ele inibiu o crescimento dos micro-organismos. Não inibiu tanto quanto o álcool iodado, mas inibiu. Por quê? Porque ele vai atuar desnaturando as proteínas e também destruindo, rompendo a membrana plasmática. Quando rompe a membrana plasmática, o que acontece? Ocorre um vazamento celular, ocorre um vazamento dos conteúdos da célula e a célula acaba morrendo. A concentração ótima de etanol recomendada é 70%. Porém, entre 60% e 95% também parece destruir os micro-organismos. E o etanol puro, você usar etanol 100%, ele é eficaz? Não, não é. Por quê? Porque ele vai ser eficaz juntamente com a água. Nós precisamos de um ambiente aquoso, porque aí, então, nesse ambiente aquoso, vai ocorrer a desnaturação das proteínas e aí, então, vai provocar a lise, vai provocar a morte da célula. E a solução 4, o detergente. O detergente, ele tem alguma ação? Ele vai inibir o crescimento dos micro-organismos? Não. Repare aqui, ó, que a bactéria ela cresceu próxima aí ao disco, ao papel filtro. Por quê? Porque ele não tem ação antisséptica. O sabão detergente, ele tem pouco valor como antisséptico. Ele é muito importante na remoção mecânica dos micro-organismos através da esfregação. Então, ele vai remover os micro-organismos como? Na lavagem das mãos, porque você esfrega uma mão sobre a outra. Mas ele não tem um valor, ele não tem uma ação antisséptica. Então, basicamente, nessa aula de hoje, nós utilizamos os produtos de limpeza para fazer ali uma ação, né, para testar essa ação
desse produto de limpeza através do método de fusão em agar, que foi a técnica que nós utilizamos durante a aula. Mas você também aprendeu que nós podemos utilizar a concentração inibitória mínima, que é o MIC. E nós podemos utilizar essa concentração inibitória mínima também em tubos. Então, nós temos aqui diferentes tubos, e esses tubos, eles têm diferentes concentrações do agente desinfetante. Então, vamos supor que você quisesse testar diferentes concentrações de hipocloreto de sódio. O que você ia fazer? Você ia colocar nos tubos, com meio de cultura, diferentes concentrações de hipocloreto de sódio, e aí vai inocular a bactéria e vai ver qual que é a mínima concentração que inibe o crescimento desse micro-organismo. Por isso que ela é chamada de concentração inibitória mínima. E aí, então, no primeiro procedimento, nós utilizamos o método de fusão em agar para testar a ação dos antimicrobianos e ver ali qual que é o melhor antibiótico para tratar a infecção daquele micro-organismo, daquele paciente. Então, nessa aula de hoje... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá legal o áudio, né? E aí, pessoal, nessa aula de hoje, a gente pôde compreender a importância de realizar esse antibiograma. E aí, com o intuito de quê? Realizar esse antibiograma? Para saber, né, para a gente ter ciência, para o profissional que prescreve a medicação, ter ciência do antibiótico que pode ser utilizado, né, para determinado processo infeccioso. E aí tem esse antibiótico é o quê? O antibiótico adequado, para dependendo da patologia do paciente, ele tem o quê? O objetivo de inibir o crescimento desses micro-organismos. E, com isso, otimizar o tratamento desse paciente e tratar a patologia desse paciente de forma eficaz, resolutiva e segura, né? Porque aí você vai evitar também desse paciente utilizar uma medicação inadequada, né? E ingerir, né? Querendo ou não, uma medicação é uma droga, né? Ingerir essa medicação desnecessária, né? Então, aí está a importância de realizar esse antibiograma, né? O objetivo desse antibiograma é o quê? É facilitar o tratamento desse paciente, fazer com que o profissional ele vá agir diretamente na infecção desse paciente, né? E com isso realizar o tratamento adequado e obter êxito nesse tratamento e curar essa doença. E a segunda técnica utilizada nessa aula foi a respeito testando, né, os produtos de limpeza. E por que foi tão importante, né? Tão importante a gente entender a respeito desses produtos de limpeza, né? Porque através desse entendimento a gente consegue definir quais são as melhores concentrações que serão utilizadas, né, nos agentes desinfetantes, né, para que possamos compreender os melhores antissépticos e desinfetantes, né, utilizados em determinados locais, com o objetivo de quê? Nada mais é de higienizar de forma correta, com o intuito de eliminar esses micro-organismos. Foi o que a gente até comentou na aula passada. Por que a gente precisa entender qual é o tipo de antisséptico correto para determinadas situações? Para a gente conseguir eliminar esses micro-organismos e criar uma barreira de proteção, né? Para que essas pessoas não tenham contato com esses micro-organismos. Então, o objetivo de entender esses antissépticos, esses desinfetantes, é criar essa barreira de proteção mesmo contra os micro-organismos. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Vocês compreenderam? Sim.
Compreenderam, né, pessoal? E assim, e aí a gente encerra a nossa aula prática 4 de hoje, né? Encerra também a disciplina de microbiologia, né? No dia de hoje, na semana que vem. Oi, oi, Mas pode falar, Janine. tem alguns procedimentos que eles mostraram aí na aula, né? Nessa e nas outras, igual esse é H, né? Esse. Aham. Então, mas aí quando a gente voltar às aulas, o laboratório vai estar mais adaptável para a gente ter esse contato com esses materiais aí de uso para aula prática? Sim, vai ter, mas lembrando, né, que esses materiais a gente não utiliza na nossa vida diária como enfermeiro, né? Esses materiais, eles são utilizados mesmo, né, nesses laboratórios de pesquisas e a gente estuda com o objetivo de quê? De entender da onde surgiu isso e entender a importância de cada componente desse na qualidade de vida dos pacientes e na saúde aí dos pacientes, da onde surgem, né, digamos assim, as doenças, da onde que a gente pode buscar um meio de tratá-las. Mas a gente vou até adiantar aqui para vocês que a enfermagem vai ter um laboratório só da enfermagem na faculdade. Então, lá vai estar adaptado para poder vocês estarem utilizando, sim, tá? Ah, tá. E outra coisa, quando que o certificado daquele curso que a gente fez vai estar disponível? Eles estão, isso até bem lembrado, ô Janine, que eu fiquei de avisar, até que esqueci. Eles estão confeccionando já está em fase final e vai ser enviado para o e-mail de vocês, tá? Ah, Vai ser enviado para o e-mail de cada um de vocês, tá bom? bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, aí a gente encerra, né, a nossa aula prática, como eu falei, da disciplina, encerramos a disciplina, na verdade, né, de microbiologia.